termo a grave comprometimento da ordem pública. Dentro daquele Estado-membro, foi comprometida a ordem pública. De modo mais simples. Aquele Estado-membro, as suas forças policiais locais, não conseguem manter o respeito à Constituição e às leis. Então, imagine que os movimentos, sem ter o que fazer, sem vergonha, que não querem respeitar a lei, começam a se juntar, invadir quartéis, invadir órgãos públicos, fazer bloqueios em rodovias, e as polícias locais, as guardas civis, as polícias civis daquele Estado não conseguem restabelecer a ordem. Poderá ser feita intervenção, usando inclusive as Forças Armadas para restabelecer o respeito à Constituição. Mas perceba, grave comprometimento da ordem pública, ok? E daí vem lá o inciso 5º. Reorganizar as finanças da unidade da federação. Parte econômica, as finanças da unidade da federação, o que aconteceu dentro da finança daquele Estado? Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Dívida fundada, aquela dívida constituída que não tem mais recurso nem administrativo nem judicial. Exemplo, precatório. Precatório passaram os 2 anos, não tem como pagar, e presta atenção, se houver justificativa, não haverá intervenção. Agora, se houver salvo motivo de força maior, não tem dinheiro, existe precariedade, não tem como realizar factualmente, na prática, a intervenção federal. Daí vem lá a próxima linha, a linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Quando se fala de repartição de finanças com relação aos estados e ao DF, não deixe de ler os artigos 157, 157 e artigo 158 da Constituição. Nesse caso específico, ler o artigo 158 da Constituição. Pessoal, de modo simples, a intervenção federal, a União vai intervir nos estados, no Distrito Federal ou, se voltarem a existir, nos municípios localizados em territórios federais. Tranquilo? A intervenção é criada pelo chefe do Executivo, pelo presidente, por meio de decreto, ok? Nós não encerramos apenas o primeiro bloco, restam ainda as questões. Vamos caminhar então para o segundo bloco. Segundo bloco, pergunte ao professor, nós vamos ampliar o entendimento da matéria. Vamos lá então? Meus amigos, vamos enfrentar o segundo bloco. Segundo bloco, que é pergunte ao professor. E além disso, eu pergunto para você, você já enviou o e-mail para nós, para saber, alguma coisa a mais, ou dar opinião sobre o nosso programa? Mande para nós o e-mail, provafinal@lfg.com.br. Comunique-se com a gente para dizer o que você pode indicar para melhorar ou para até criticar o nosso programa, ok? Vamos enfrentar as perguntas? Vamos lá, a primeira pergunta, então, feita ao professor. Professor, qual a diferença da intervenção federal comum para anômala? Meus caros amigos, quando se fala em intervenção federal comum, como foi dito no primeiro bloco, é aquela que tem por fundamento o artigo 34 da Constituição. É a intervenção realizada pela União, nos Estados-membros, da União, nos Estados-membros ou no Distrito Federal. Isso é intervenção federal comum. Junto comigo. A intervenção federal comum tem por fundamento o artigo 34. E lá no artigo 34 eu encontro 7 incisos. E essa intervenção federal comum, ela pode ser feita ou de ofício, o presidente toma a iniciativa e realiza a intervenção, ou por solicitação do Legislativo, Executivo e Judiciário, ou por requisição judicial. Não se esqueça que a intervenção federal feita por solicitação do Poder Judiciário local coagido deve ser feita ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, e acaba sendo uma intervenção por requisição judicial. Repetindo, intervenção federal comum, fundamento artigo 34, é aquela que a União vai intervir ou no Estado-membro ou no Distrito Federal. Nós vimos que essa intervenção se subdivide, Intervenção federal comum de ofício, o presidente toma a iniciativa, solicitação dos poderes, alguém pede para ele, um dos 3 poderes, ou por requisição judicial. Tranquilo? Agora, não se esqueça, existe a intervenção federal anômala ou incomum. Anômala ou incomum é aquela intervenção que tem por fundamento o artigo 35 da Constituição. Artigo 35. E a intervenção de quem em quem? Junto comigo. É a intervenção da União em município localizado em território federal.
a intervenção federal anômala ou incomum, o fundamento, na verdade, é a segunda parte do artigo 35. Ok? Segunda parte do artigo 35. Intervenção federal anômala ou incomum, intervenção da União em município localizado em território federal. Que nós sabemos que hoje não existe. Não existe território federal. Relembrou? Os territórios federais eram regiões administrativas ou regiões locais longínquos em que ninguém praticamente queria ficar e quem tomava conta era a União para manter a nossa integridade nacional. Então, divisões político-administrativas quem tomava conta é a União. Nós não temos mais territórios federais. Se voltar a existir, será plenamente possível a intervenção da União nos municípios lá localizados. Ok? Fizemos então a diferença entre a intervenção federal comum e a intervenção federal anômala ou incomum. Vamos avançar para a próxima questão? Professor, existe intervenção estadual? Meus caros amigos, sim, existe intervenção estadual. E qual seria o fundamento? Vem junto comigo. O fundamento seria o artigo 35 da Constituição, na sua primeira parte. Vamos ver o que diz lá o artigo 35, na primeira parte. O Estado não intervirá em seus municípios. Quer dizer que a regra é a não intervenção. O Estado não deve realizar a intervenção nos municípios. Olha a parte final. Exceto quando. Quer dizer, se houver uma exceção, salvo quando. Daí vem essa hipótese, né? No inciso primeiro. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Dívida fundada é aquela que não comporta mais questionamento. Por exemplo, o precatório, né? Passaram-se 2 anos, né, da constituição do precatório, não cabe mais recurso, né, etc. Inciso segundo. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. A prestação de contas é devida pelos entes federativos. Ok? O município não prestou contas. Terceiro. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Existe uma percentagem mínima de aplicação que deve ser feita pelo próprio Estado e pelo próprio município, ok? Como se fala em intervenção estadual, seria a intervenção do Estado naquele município que não aplicou o mínimo legal. E além disso, inciso 4º, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Meus caros, nesse caso, né, do inciso 4º do artigo 35, é o caso da ADIM interventiva estadual. Então perceba que a ADIM interventiva estadual, ela é possível? Sim, é possível a ADIM interventiva estadual que vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça e que vai determinar que seja feita uma intervenção. E lá, deve ser feita intervenção? Deve ser feita. Eu não posso questionar isso. Quer dizer que o governador vai ter que fazer um decreto para realizar a intervenção naquele município. O inciso 4º do artigo 35, aquele que autoriza a ADIM interventiva estadual, ok? Importante para fins de curiosidade, para você que está estudando sobre os temas, qual o repasse de verba necessário, né, dos entes federativos? Não deixe de ler a questão da educação, né? O artigo 212 da Constituição diz assim, ó, a União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o DF e os municípios, DF entenda Distrito Federal, né, os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Não deixem de ler o artigo 208, que é o mínimo que deve ser aplicado no ensino. Perceba novamente, a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal, os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente na manutenção e desenvolvimento do ensino. Se houver alteração posterior por emenda constitucional, é o artigo 212 que você deve ler com relação à aplicação de verbas no ensino. Ok? Acabou o tema? É lógico que não, meu amigo. Presta atenção. Eu estou comentando com vocês que é possível a intervenção estadual. O fundamento, artigo 35 da Constituição. 35, do inciso 1º ao inciso 4º. Desses incisos, não se esqueça, o inciso 4º, ele é muito requerido de prova. Por quê?
No inciso 4